Durante esta semana, 12 dias que nós fizemos de oração, jejum e oração, em prol do ano de 2022. Profetizando o ano de 2022, profetizando as bênçãos, profetizando a vitória. Aqueles que às vezes não estão podendo vir, mas nós estamos orando por eles, colocando eles também na presença de Deus. Mas os que têm vindo têm sido grandemente abençoados com a presença de Deus, com a comunhão. E Deus está operando, está se manifestando no nosso meio. E vai operar mais. Amém? Eu creio nisso, no nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Joel. Nós vamos ler o capítulo 1 e versículo 4. E nós iremos encerrar com o tema dessa campanha. Mas hoje nós vamos abrir o texto, Joel capítulo 1 e o versículo 4. Hoje eu quero falar sobre os gafanhotos, né? Que ele cita aqui o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. Como eles agem e qual é a função de cada um deles. Joel capítulo 1, versículo 4. Todos encontraram? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento em que nós podemos aqui louvar a Ti. Podemos também adorar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E queremos pedir agora, Deus, que o Senhor venha através do Teu Espírito Santo agindo em nosso meio, através da palavra. Senhor, a Tua palavra é a Tua boca falando conosco. Senhor, que eu não venha aqui pronunciar palavras que não sejam aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Mas que a minha boca, ao abrir-se para falar a Tua palavra, que eu traga, Senhor, debaixo da Tua unção, da Tua graça, da Tua revelação, da sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amados, aqui nós vemos o profeta Joel, ele anunciando uma grande destruição. E nessa grande destruição, para falar dessa grande destruição, ele se utiliza da figura do gafanhoto como um símbolo, né? A forma de citar o gafanhoto, ele citou como uma simbologia. Sabemos que Joel foi um profeta que profetizou numa época, num período de decadência espiritual, durante o período do rei Joás. E nesse período, quando ele era ainda criança, e a rainha Atália usurpava o trono. O texto não diz se os gafanhotos foram uma visão do profeta ou um fato real que aconteceu, mas poderia se referir a eventos comuns na região, quando as lavouras eram atacadas por gafanhotos para exemplificar o caos que o povo vivia. Então, naquela época, o povo vivia numa era rural, numa época de colheita, plantação e colheita. Não havia era industrial, não havia a tecnologia que nós temos hoje, não é? Mas o povo vivia da colheita, o trabalho era a colheita. Se produzisse, o povo vivia bem. Se não produzisse, o povo ia mal, passava fome, não é? Como são esses gafanhotos, então? Então vamos ver como é que funciona, como é que esses gafanhotos funcionam. Vamos entender a mensagem e o significado de cada um dos 4 tipos de gafanhotos descritos pelo profeta Joel. Primeiro, a mensagem sobre os gafanhotos.
o que Joel queria falar, o que Deus queria falar através do profeta para a nação, para o povo. Primeiro aspecto, a primeira lição, nós temos aqui 4 lições que Deus quis dar ao povo. Nós temos uma lição no sentido moral, que Deus queria ensinar ao povo no aspecto moral. Nós temos também uma lição, a segunda lição, que é no sentido profético. E o terceiro aspecto é no sentido histórico. E por último, no quarto aspecto, o sentido espiritual. No sentido moral, Joel inicia o seu texto chamando a atenção do povo. Ele diz assim, narrai, no versículo 3. No versículo 3 ele diz, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Deus queria que os pais se importassem em contar para os seus filhos os acontecimentos, as tragédias, as vitórias, as conquistas. Num dos salmos, eu acho que o Salmo 78, ele diz assim, o que vimos e ouvimos, o que nos ensinaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Muitos cristãos que às vezes seguem a Jesus, às vezes eles não sentam com seus filhos para contar os feitos que o Senhor fez. Às vezes eles sentam com os filhos para murmurar, para falar mal dos irmãos, para falar mal da igreja, para falar mal disso, daquilo. Mas eles não sentam para contar para os seus filhos de onde Deus tirou eles. O que aconteceu com eles. A transformação que Deus fez na vida deles. E também para contar as experiências. É muito importante nós contarmos para os nossos filhos as experiências que nós passamos por elas. Porque isso fortalece a fé dos nossos filhos. Isso faz ele acreditar mais em Deus, faz ele confiar mais em Deus, faz ele buscar a Deus nas horas de tribulação. Tem muitas pessoas que vê, às vezes, um cristão sendo abençoado por Deus, Deus abençoando tudo, aí ele não sabe o que ele passou. Eu vi uma frase outro dia no Facebook que dizia assim, quem olha para mim, quem me julga, não calça os meus sapatos, não veste as minhas vestes, não anda no caminho que eu trilhei. Então, muitas vezes nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não sabemos a história de vida. Todas as pessoas têm uma história de vida. E nós, como pais, temos a obrigação de transmitir isso para os nossos filhos. A nossa história de vida com o Senhor. Filho, eu era um pecador, vivia no pecado, não conhecia Jesus. Mas um dia Jesus me resgatou e hoje Ele fez isso na minha vida. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, olha, aconteceu isso. Eu vou começar a compartilhar com meus filhos as experiências que eu tive com Deus. É isso que é importante nós falarmos. E falarmos para a nova geração, até na igreja mesmo. Por exemplo, hoje nós estamos passando, já tem um bom tempo que nós começamos, mas estamos no começo, né? Nos reinventando. Então hoje nós temos um grupo pequeno. Esse grupo aqui está sabendo as dificuldades, as lutas, as tribulações, mas lá na frente vem uma geração nova, vai ter um grupo enorme. Aquela geração nova que vir, eles não sabem o caminho que nós trilhamos. Ele não sabe por onde nós passamos, pessoas que vieram, saíram assim, tarará. Então, são coisas que a gente precisa estar passando para que eles vão se fortalecendo a sua fé. Para eles verem que não foi sempre assim, que Deus botou a mão dele nas nossas vidas. Amém? Então, no sentido moral também, o profeta, Deus através do profeta,
queria que os pais ensinassem aos filhos, falaram, olha, nós caímos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus e Deus nos puniu. Deus permitiu que os gafanhotos viessem sobre nós e destruíssem a nossa lavoura. Nós deixamos de ter uma boa colheita por causa do pecado, que nós estávamos falando ontem na nossa reunião de oração. Meus irmãos, a única coisa que impede você de prosperar, de crescer, não é macumba, não é olho grande, não é inveja de ninguém, é o pecado na sua vida. É o pecado. Pode quem quiser ter inveja de você, pode quem quiser fazer macumba. Faz macumba, você sonha, Deus quebra a macumba no seu sonho, durante o sonho, sabia? Deus quebra. Quando Deus revela, é porque está quebrando. Então a pessoa vai lá, faz macumba para você, e você sonha. Está quebrando a macumba. Olho grande, a pessoa está com o olho grande, coitado, tem até pena dela. Aquele olho grande que ela tem, aquela inveja que ela tem, sabe o que vai acontecer? Vai para ela, porque ela não vai ter nada, não vai obter nada. Porque ela é invejosa. E você só crescendo, só crescendo, só crescendo. Então, o que é que o diabo faz para que você perca a bênção? Pecar. Ele leva você a pecar. Porque quando você peca, você dá legalidade para o diabo tomar a tua bênção. Você dá legalidade. Por quê? Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem, Deus criou o homem, e disse Deus para o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine. Deus fez o homem para dominar. Deus fez você para dominar, não para ser dominado. Deus te criou para dominar. Quando Jesus morreu na cruz, foi o objetivo de Jesus morrer na cruz, de salvar o homem, foi trazer o homem de volta para o domínio que Adão havia perdido lá no Éden. Aquele domínio, aquela autoridade que Adão tinha lá no Éden de dominar, o homem perdeu por causa do pecado. Aí Jesus veio, morreu, deu a vida, pagou o preço alto, para resgatar você, para tirar você das trevas e para te dar autoridade para você vencer o diabo. Jesus disse, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo. Ele nos dá poder. Então o diabo faz o quê? A maneira dele negociar é negociar com a gente. É negociar, é negócio, é comércio que a gente faz com Satanás. Quando a gente desobedece. A gente desobedeceu, deu brecha, ele vem por aqui e faz a festa. Então, mas tem uma solução. Quando a gente se arrepende, que é arrepender, é metanoia, a palavra grega metanoia, que significa mudar de direção, mudar de atitude em relação ao pecado. Não é ficar chorando, ai meu Deus, ai Senhor, eu pequei. Não é isso, não vai resolver nada. Não vai resolver nada, você vai entrar numa depressão profunda e vai até morrer de depressão. Então você tem que reconhecer que pecou, chegar para Deus e dizer, Senhor, realmente, a tua palavra diz que isso aqui é pecado. Eu cometi pecado. E a partir de agora, eu não quero mais fazer isso. Eu não vou mais fazer, eu estou decidido a não fazer isso. Meu irmão, olha, remédio, CAPS, terapia, nada recupera um viciado, um drogado, um alcoólatra, nada. Sabe o que é que recupera um drogado? O que é que recupera um alcoólatra? No dia que ele decide, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso, eu vou seguir a Jesus. Eu estava num evento no IESB, com psicólogos, com psiquiatras, com vários psicanalistas, e um psiquiatra lá de São Paulo falou abertamente para todo mundo ouvir. As comunidades terapêuticas são paliativas, são muito boas, ajudam, mas o único que liberta mesmo o drogado, o viciado em álcool, em drogas e qualquer outro tipo de pecado é Jesus. Se eu ouvisse da boca de um psiquiatra, meu irmão, eu vou te falar, é para dar muita glória, viu? É para dar muita glória, porque o psiquiatra fala isso.
Entendeu? Então quer dizer para você, só Jesus. Mas Jesus faz como? Ele não invade. Ele não invade. É você que tem que dar liberdade para ele agir. Então por isso que arrependimento é isso. Eu tomar a decisão. Eu não quero isso mais para a minha vida. Isso está me destruindo. Isso está me prejudicando. Isso está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Isso está me enfraquecendo. Isso não está deixando eu ter domínio. Eu estou sendo dominado. Agora eu entendo porque quando eu era adolescente eu tinha o maior medo de me envolver com drogas. Por quê? Porque minha mãe dizia assim, olha, a pessoa que usa droga não sai não consegue não. E eu dizia, Deus me livre, eu não quero nada me dominando. Eu não quero nada me dominando. Eu nunca quis ser dominado. Então, eu entendi, agora eu entendo por que eu não queria usar droga, que era para não ser dominado. Mas tem outras coisas que a gente acaba fazendo, cedendo, dando lugar para o diabo, né? Que é outras drogas também, que acabam destruindo a gente. Mas no sentido moral, o gafanhoto veio, a praga veio, destruiu a sua plantação. Sabe por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Tinha uma senhora lá no interior do Rio Grande do Norte, deu uma praga nas galinhas, nos pintinhos que nasciam. Todos os pintinhos que nasciam doentes e morriam. Da vizinhança dela, né? Porque dela não. Ela falou, Senhor, cada pinto que nasceu eu vou dar o dízimo. Cada ovo que for colocado aqui eu vou separar e vou entregar o dízimo na casa do Senhor. Eu faço um voto ao Senhor. E o Senhor não vai deixar essa praga atingir a minha criação. Morreu galinha, estragou o ovo da vizinhança todinha, mas a dela não. A dela não. Ela fez um voto com Deus. Entendeu? Então, meus amados, primeiro ponto que ele vai falando no sentido moral. Na nossa vida moral com Deus, nós temos que acertar a nossa vida. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira, achando que é bonitinho. Não, é assim mesmo, irmãozinho é fraquinho, tadinho. Não, é tomar decisão, é partir para cima, uma capeta. Eu não vou obedecer mais a você. Eu vou obedecer a Jesus. Então, o primeiro sentido é o sentido moral. Quando aquele povo se voltou para Deus, acabou a praga. Acabou a praga. O segundo sentido é o sentido profético. Gafanhotos são símbolos de multidão e exército em várias passagens bíblicas. Quando Joel diz que veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, que é no versículo 6, né? Ele diz isso, referindo-se a um grande exército, poderia estar avisando profeticamente sobre uma sequência de invasões que o povo de Israel sofreria, com 4 grandes exércitos, os assírios, os babilônicos, os medo-persas e os romanos. Eram os 4 impérios da época, e que escravizou Israel. Se você ler a história, isso aí está na história, não é só na Bíblia não. Está na história. Que Israel foi escravo desses povos. Cada vez que eles desobedeceram a Deus, Deus deixava eles dominarem Israel. Então, o sentido histórico. O sentido histórico agora, né? Joel narra que o campo está assolado e a terra de luto. Nós cantamos aqui, né? Restitui, né? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era meu e agora é luto do que já morreu. Então luto não é só de morte de familiar não, luto é de perdas que nós temos, materiais, né? Que nós perdemos na nossa vida, relacionamentos que nós perdemos, certo? A terra está de luto porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Então é possível que tenha acontecido uma praga de gafanhotos e o profeta então usa como exemplo para a sua mensagem. Pode ter acontecido também naquele período uma praga de gafanhotos e o profeta utilizou essa experiência como um exemplo para a sua mensagem, né? Descrevendo literalmente uma devastação e, consequentemente, a fome.
Este marco histórico pode ter sido o ponto de partida para a mensagem profética de Joel, chamando o povo ao arrependimento. Então a mensagem era essa, chamar o povo de Deus ao arrependimento. O sentido espiritual. A profecia de Joel também tem propósito espiritual de chamar o povo ao arrependimento. Quando saíram do Egito, Deus livrou o seu povo das pragas, inclusive dos gafanhotos. Você vê que tiveram 10 pragas. E o que é engraçado, meus irmãos, é que não é o diabo que manda as pragas, não, é Deus. Interessante, né? Não é o diabo que manda as pragas, é Deus. Deus que mandou as pragas. As pragas do Egito foi Deus que mandou. As pragas de gafanhotos sobre o povo de judeu foi Deus que mandou. Entendeu? Para tratar com aquele povo. O apóstolo João narra uma visão apocalíptica de gafanhotos, usando uma linguagem semelhante à de Joel, ao dizer que estes gafanhotos tinham dentes como leão, simbolizando seu poder de destruição. No texto apocalíptico, o gafanhoto representa o poder demoníaco saindo do abismo. Então esses são os aspectos, né? A mensagem dos gafanhotos. Agora nós vamos ver os tipos de gafanhotos. Nós temos 4 tipos. Nós temos aqui as fases. O gafanhoto é o mesmo, mas tem as fases pelas quais eles passam. Por exemplo, nós temos o gafanhoto cortador. A primeira palavra usada para o gafanhoto cortador é gazan, que é uma palavra hebraica, que significa lagarta. Esta palavra aparece apenas 3 vezes na Bíblia. A lagarta também é chamada de roedora ou descascadora, porque corta as folhas da planta. Corta as folhas da planta. A lagarta, ainda pequena, se abriga na lavoura e corta o fruto comendo uma parte, fazendo com que estrague e o agricultor não colhe o fruto. Então é aquela praga que vem nas folhagens, né? na frutinha. Depois nós temos a fase do gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador. A segunda palavra usada para gafanhoto migrador é arbé, que é o gafanhoto quando está em fase de crescimento. E por isso viajam em bandos, em busca de alimento. Esta é uma palavra mais comum para se referir ao gafanhoto, usada 24 vezes na Bíblia. O gafanhoto migrador, como o nome diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo passa para outra plantação. Às vezes você está ali, né, devendo, aí paga suas contas, recebe um dinheiro extra, um 13º, uma indenização, uma herança, aí daqui a pouco aparece uma dívida para pagar. Aparece uma, poxa, caramba, eu recebi dinheiro agora, não nem para, já veio uma dívida em cima. O que é isso? É esse infeliz aí, né? É esse gafanhoto aí que está agindo na minha vida, na sua vida. E nós precisamos repreender ele. Amém? Em nome de Jesus. O gafanhoto devorador. A terceira palavra usada para o gafanhoto devorador é Yelek, que é a sua fase adulta e reprodutiva. Nesta fase, o gafanhoto se alimenta muito mais, porque tem o objetivo de colocar seus ovos na lavoura. Ó. O nome devorador se refere ao seu poder de consumir a plantação em pouco tempo. Você vê, o migrador é aquele bando. O ano passado teve umas notícias aí que estava vindo um bando de gafanhoto para o Brasil, né? Parece que o Rio Grande do Sul, Argentina, né? Mas eles vieram e fizeram a volta, né? A igreja começou a orar, os irmãos... Deus está assustando, botando o crente brasileiro para orar, né? Aí os irmãos começaram a orar, aí foi aquele monte de gafanhoto para a Argentina, né? Aí desviou daqui, graças a Deus, né? Então, nós precisamos buscar o Senhor, né? Então, devorador. Aí vem o devorador, né? O gafanhoto que está colocando, ele, além dele vir comer a plantação, ele ainda está botando os ovos, ele come
sai devorando mesmo. E o gafanhoto destruidor, que é o pulgão, o devorador é a locusta, e o pulgão, que é o gafanhoto destruidor. A quarta palavra usada para falar do gafanhoto destruidor é casil. Se refere ao filhote que eclodiu dos ovos. Ó, agora já é mais, piorou mais a coisa, né? Eclodiu dos ovos deixado pela locusta. Este pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar a planta com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas. Além de ser uma nova geração de gafanhotos que continua destruindo as plantações. Nesta fase, o agricultor procura agir de forma preventiva para proteger sua lavoura. Os 4 gafanhotos citados por Joel, na verdade, são fases que prejudicam as lavouras continuamente. O gafanhoto cortador age cortando as folhas. O gafanhoto migrador quebrando e carregando folhas e galhos. O devorador consome ainda mais as plantações, a reprodução e, finalmente, o gafanhoto destruidor corrói os troncos e folhagem, podendo matar as plantas. Você está vendo aí as fases que o diabo, nós podemos trazer para a parte espiritual, onde o diabo age, né? Onde nós abrimos o espaço e aí nós sofremos essas ações malignas. Os gafanhotos podem ser vencidos? Pode ou não, né? Pode sim, claro. Aí nós vamos ver Joel 2 e o versículo 25, que é o tema da nossa campanha, onde ele diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Se foi Deus que enviou, houve um motivo. Qual foi o motivo? Deus não mandou à toa para fazer gracinha, para brincar com a cara da gente. Deus mandou para nos disciplinar. E a palavra de Deus diz que Deus disciplina o filho que ama. Deus ama você, Deus me ama, Deus nos ama, e por nos amar, Ele não quer nos perder, e para não nos perder, Ele nos disciplina, entendeu? Às vezes a pessoa está aí vivendo desregradamente, relaxadamente, aí vem um câncer. Gente, ele fica tão crente, ele não quer nem saber, ele vai pro reteté, a irmã Juquinha do rodapé, que roda e que voa, faz aviãozinho, ele não está nem olhando para isso, ele quer receber oração, ele quer ser curado. Às vezes Deus nos abate, irmãos, para a gente se voltar para Ele. Às vezes você pensa que essa praga que veio da pandemia, isso veio à toa? A igreja do Senhor precisa de uma mudança. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. A igreja do Senhor precisa de uma transformação, precisa de uma mudança. Os crentes precisam mudar de posição, precisam tomar uma atitude na vida. Então Deus permitiu, porque olha, o pessoal ficou crente. Agora o povo começou a orar. A igreja voltou a orar. A pandemia fez com que o povo voltasse a orar. É gente orando para tudo quanto é lado, é jejum, é oração, e vamos brigar, e vamos, entendeu? Isso aí é o que? Deus permite vir essas pragas para que nós nos voltemos para Ele. Nós precisamos nos voltar para Deus. Eu quero dizer para você, irmão, não espere passar por um ataque de gafanhoto para se voltar para Deus. Não espera. Se volta logo. Se reconcilia logo com Deus. Se sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, se volta para Deus hoje, nesta noite. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui na tua presença. Eu quero me voltar para ti. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar às primeiras práticas. Eu preciso disso.
Não espere que venha uma disciplina para poder você se voltar para Deus. Amém? Nós vimos aqui também a profecia de Joel, que inicia com um aviso de destruição, continua com uma mensagem de esperança para o povo de Deus. Graças a Deus, Deus está dizendo que vai restituir. Quem aqui precisa que algo seja restituído na sua vida? Eu preciso. Estou num processo longo de restituição. Coisas que já foram, coisas que ainda não foram. Mas eu quero. Anunciar a salvação através de um novo tempo, com o derramado do Espírito Santo. Joel 2, o versículo 28. O interessante Deus deu essa palavra e depois que eu fui ver, nós estamos aí, essa praga, essa pandemia que veio dar um susto, veio trazer o povo para o joelho, para a oração, para buscar mais a Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai vir um avivamento. Amém. Eu costumo dizer, olha, não veio só, olha, quem estiver pensando que a doença que foi jogada no mundo foi só a Covid, foi não. Parece que eles pegaram assim uma punhada de poeira de vírus e fizeram assim, ó. Porque é uma doença atrás da outra, né? Omicron, Delta, daqui a pouco é o alfabeto grego todinho, né? De alfa ao ômega, né? Daqui a pouco a gente vai ter tudo quanto é o alfabeto grego aí de vírus, né? De doença, né? Mas foi jogado, Deus permitiu. Deus permitiu, para quê? Para que a gente acorde, né? De um pastor amigo meu lá nos Estados Unidos mandou uma mensagem: varão, não tome essa vacina não, porque não sei o quê, porque essa vacina é para matar as pessoas e não sei o quê. Eu falei, meu querido, eu vou morrer de qualquer jeito, com vacina ou sem vacina. Eu não sei a hora. Minha vida está na mão de Deus. Se Deus achar que eu devo ir com a vacina, pronto. Não, mas a gente pode adiantar. Eu digo, deixa eu te falar um negócio. A palavra de Deus diz o quê? Que se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará dano. Eu estou tomando a vacina, não sei se tem veneno ou se não tem ali. Mas eu estou tomando. Eu estou tomando a vacina, né? Está com o meu braço doendo desde que tomei a segunda dose, 5 meses, meu braço ainda dói. Mas estou vivo, né? Mas ainda dói. Então assim, meu irmão, a gente ficar com medo, a gente é servo de Deus, a gente sabe onde vai morar, eu sei onde eu vou morar. Billy Graham disse, olha, um dia se você ouvir dizer que Billy Graham morreu, sabe o que você vai dizer? Não diga que Billy Graham morreu, diga que Billy Graham voltou para casa. Voltou para casa. E nós, quando nós saímos daqui dessa terra, nós voltamos para casa. A palavra de Deus diz que nós voltamos para Deus que nos criou. Amém? Temos que estar preparados para isso. Então, o dia do Senhor, tão anunciado por Joel, aí no capítulo 2, versículo 28, diz assim: e acontecerá que depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão sonho, e vossos jovens terão visões. Amém? Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que aconteceu. Primeiro, ele está falando aqui, o livro de Joel, fala das pragas, depois veio a restituição, depois veio o avivamento. Nós sofremos as pragas, Deus vai trazer a restituição e nós vamos experimentar o avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. É só nós crermos. Amém? Amém. De maneira simbólica, os gafanhotos podem representar perdas que temos em nossas vidas. E precisamos tirar lições práticas com estes acontecimentos. Espiritualmente também pode significar a ação maligna que tenta roubar, matar e destruir. João 10, versículo 10. Jesus não disse? Eu vim para que... o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Né? Mas em Cristo nós sabemos que somos salvos pela fé. E em Cristo nós sabemos que somos mais do que vencedores. Você está em Cristo, você é mais do que vencedor.
Então não feche os seus olhos para os anúncios, não feche os seus olhos para os avisos de Deus, para os sinais que Deus está trazendo sobre a terra. Mas abra o coração e aceite. Esses dias, até comigo mesmo, Deus, eu comecei a orar, né, e umas coisas assim, tá? E Deus começou a falar comigo assim, olha, eu acredito na linha de reforma, na linha calvinista, eu acredito no novo nascimento, que depois que o homem nasce uma vez, né, nasceu, não é ser crente, mas o que nasceu de novo, nasceu mesmo, né? Tem essa visão. E às vezes a gente acaba indo pelo lado muito calvinista, muito reformado. Só que os reformados não aceitam muita coisa do movimento pentecostal. Não aceita. Tudo bem, não é os extremos, a gente não vai aceitar os extremos. Mas a gente é pentecostal, sim. A gente crê na restauração da igreja, sim. Nós cremos nos milagres, sim. Nós cremos que hoje Deus faz, cremos, eu creio. Hoje o Espírito Santo age, ele age. Estava conversando com uma pessoa essa semana. No passado, o diabo operava. Hoje ele opera muito mais. E se Deus operava no passado, muito mais ele opera hoje. É só nós crermos. É só nós crermos. Então não vou ficar nessa. Os tradicionais, os nossos irmãos reformados, calvinistas, dizem, não, que esses sinais, isso aí foi só para a época dos apóstolos, foi só para aquela época. Não, é para hoje também. A palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, que é para vocês, para os vossos filhos e tantos quantos o Senhor chamar. Todos aqueles que são chamados por Deus têm o direito de receber, de desfrutar desta bênção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, da manifestação do Espírito Santo nas suas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Não vamos usar isso para sair fazendo meninice, palhaçada, sincretismo religioso como existe por aí. As pessoas trazem as coisas da macumba e querem colocar dentro da igreja e misturar tudo. Não, não é? As pessoas têm que saber se equilibrar. Então nós estamos aí buscando ao Senhor e queremos o Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos colocar nossa vida na mão de Deus e pedir que Deus venha restituir aquilo que nós perdemos. E eu quero dizer para você, meu querido, não espere vir uma praga na sua vida, não espere. Tome uma decisão agora. Tome uma decisão agora. Amém? Em nome de Jesus. Se você é crente, mas você vê que a sua vida está deixando a desejar, é hora de se consertar com Deus. Fale com Deus nessa noite. Diga, Senhor, eu quero me consertar. Eu quero ser restaurado por Ti. Eu quero viver tudo que eu já vivi e coisas que eu ainda não vivi na Tua presença, eu quero viver. Amém? Em nome de Jesus. Se você quiser, pode se ajoelhar onde você está. Fica à vontade, é você e Deus agora. Abre o teu coração, rasga o coração agora, na presença de Deus. E conta para Ele como é que está o seu coração, como é que está a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença buscando a restituição das coisas que nós perdemos. Mas muitas vezes nós perdemos princípios, valores, perdemos até a fé, perdemos a prática das primeiras obras. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos aqui como igreja nos arrepender diante de Ti e voltar para o primeiro amor, voltar para a prática das primeiras obras. Não ficar arrumando desculpas, argumentos para justificar o pecado. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, perdoa-me. Perdoa minha vida, perdoa-me, Senhor, quantas vezes eu tenho me distanciado de Ti, Senhor. Me distanciado dos Teus princípios, da Tua palavra. E nesta noite, eu reconheço que eu preciso e eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar, Senhor, às primeiras obras, ao primeiro amor, Senhor.